debate. E depois eu queria falar um pouquinho, rapidamente também, de uma maneira um pouco mais pessoal, tá? Então, a Inês, ela é bacharel e licenciada em Ciências Sociais pela UFMG, mestre e doutora em Educação pela UFMG. Ela fez também um pós-doutorado na Universidade de Barcelona, em 2005, e um pós-doutorado na Universidade Metropolitana Autônoma do México, e também um terceiro pós-doutorado na Faculdade de Educação na USP. Ela é professora titular, aposentada da Faculdade de Educação da UFMG e professora aposentada da PUC Minas. É professora voluntária do Programa de Pós-Graduação em Educação, Conhecimento e Inclusão Social, que é o programa de pós-graduação da FAI, e também do Promestre. Ela atua na área de Sociologia, com ênfase em Sociologia da Educação. É co-organizadora da coleção Educação, Cultura e Cinema, que é uma coleção muito importante da Editora Autêntica, publicou uma série de títulos no campo do cinema e da educação. E também da seção Educar o Olhar, da revista Presença Pedagógica. Ela é pesquisadora do Núcleo de Pesquisas sobre a Condução e Formação Docente da Faculdade de Educação da UFMG. Ela é membro e uma das fundadoras da Rede Latino-Americana de Educação, Cinema e Audiovisual. Em seus estudos, pesquisas na docência e na extensão, tem analisado temáticas da condição docente e das vidas dos professores, dos tempos escolares e tempos docentes, bem como discussões relativas ao gênero e às mulheres em especial. Tudo a ver com o que a gente vai conversar hoje aqui. Mais recentemente, tem se dedicado a estudos e projetos de trabalho de ensino, pesquisa e extensão em educação, docência e cinema. É professora pesquisadora do Grupo Mutum, Educação, Docência e Cinema. Participa do programa Ações Afirmativas da UFMG e de comitês científicos de revistas, eventos e associações. Dedica-se à formação de professores e de novos pesquisadores no campo das ciências humanas e sociais, como orientadora de monografias, de iniciação científica, de mestrado e de doutorado, tanto na graduação quanto na pós-graduação. Ela também é pesquisadora do CNPq há muitos anos. E atualmente é professora visitante da Universidade Federal da Paraíba. Eu queria, então, Inês, também fazer um depoimento assim rápido, que a Inês, eu tive a oportunidade, que eu agradeço muito, de ter conhecido a Inês logo que eu ingressei na Faculdade de Educação. E então a Inês, eu sinto que ela, de algum modo, ela também me formou, apesar de eu não ter sido aluna dela, eu aprendi muito com a Inês, e é um aprendizado que ele transcende muito a sala de aula, um aprendizado de vida. E eu lembro que certa vez eu estava conversando com a Inês, logo nas primeiras vezes que eu fui à FAI, que eu estava começando a trabalhar na FAI, e ela me deu esse livro aqui, ó. E ela me deu esse livro displicentemente. Dá uma olhada nesse livro, Clarice, depois a gente conversa. Então, assim, como várias coisas que ela também me passou, e que eu agradeço muito, porque foram experiências muito importantes na minha formação. A gente que é professor, a gente está sempre em formação, e a presença de uma pessoa como a Inês ao nosso redor, ela forma muitas pessoas ao redor dela, muitos colegas, que tiveram a oportunidade de conviver com ela, muitos estudantes, muitos pesquisadores. Então, assim, é uma pessoa que é muito preciosa para nós na Faculdade de Educação. Eu senti muita falta quando ela foi quando ela me disse que ia para Paraíba e que ia morar em João Pessoa, mas depois, quando eu fui visitá-la lá e vi o trabalho que ela estava fazendo lá, eu fiquei
mais tranquila e comecei a ter vontade de ir para lá também. Todo mundo. Parei de sentir tanta saudade, tanta falta, assim, querendo o retorno da Inês e entendendo a importância dessa nova fase dela e do trabalho que ela está fazendo lá, né? Então, fico muito feliz de ter aqui entre nós Felipe, Ana Bárbara e Val, exatamente porque eu acho que pode ser que tenha até outras pessoas aqui também, que são pessoas que estão relacionadas com a Inês, né, nesse momento lá em João Pessoa. Bom, então é um depoimento pessoal, mas não é tão pessoal assim, porque é um depoimento sobre a importância da figura da Inês, né, como professora, assim, no sentido mais forte da palavra, né, como uma animadora, assim, que faz com que a gente tenha uma outra perspectiva em relação ao que a gente está fazendo, né, no nosso trabalho, no nosso dia a dia. Então, agradeço muito a Inês por tudo, né, até mesmo a indicação, as indicações que ela me deu sobre a Rede Quino, né, enfim, todas as orientações, todos os conselhos, né, que a Inês me deu, eles foram essenciais, têm sido essenciais, né, na minha caminhada. Então, com muita alegria, com muito prazer, com muita satisfação que a gente recebe você aqui hoje, Inês. Muito obrigada por tudo, tudo, tudo. São nossas trocas, né, Clarice? Sempre. Eu acho que um dos dias mais significativos dos meus 23 anos da UFMG foi o dia que você passou no concurso, porque era tudo que a gente queria, você com a gente na Faculdade de Educação. Muito obrigada pelas palavras. E essa coisa de aprender, eu estou também, sem que você perceba, permanentemente te observando, ver se algumas coisas que eu acho tão bonitas em você, eu posso ir agregando também. Então, espero que eu estou muito agradecida por ter vindo aqui, por vocês terem feito esse convite, ainda mais para falar dessa maravilha dessa obra, e só que eu tive possibilidade de falar com o Agüero, que a gente é muito próximo, então a minha participação vai ser através dele. Claro que eu estou junto todo o tempo, mas entre poder falar comigo e poder falar com o Agüero, tem que falar com o Agüero, né, que se dispôs a estar com a gente. E também a Verônica, né, que você vai falar dela, e que eu acho que era uma das pessoas mais indicadas do que eu. De qualquer forma, muito obrigada pelas palavras e por essa oportunidade hoje. Pode seguir. Tá, joia. Então, queria também agradecer, Inês, por ter nos apresentado Verônica, né, Verônica? E te agradecer, Verônica, por compartilhar seu trabalho aqui com a gente. Tem muito tempo que a gente vem ensaiando, né, esse encontro, essa troca em torno da sua tese. Então, acho que vai ser uma oportunidade muito bacana da gente te escutar e da gente compartilhar essa pesquisa sua, que nos interessa tanto, né? Logo que Levindo, Cris e eu começamos a pensar nessa disciplina, a gente pensou nesse encerramento, assim, né, com a Inês, e a Inês lembrou do filme e da Verônica, e aí a gente acabamos programando esse encontro. Então, Verônica, eu te agradeço muito também pela participação hoje. A Verônica, ela é formada em filosofia, tem mestrado em estética e filosofia da arte. Ela é professora de filosofia, licenciada do Centro Universitário do Leste de Minas Gerais, a Unileste. E ela é doutoranda em educação da FAI, UFMG, orientanda da Inês, né, onde desenvolve uma pesquisa voltada para a atuação da Alicia Vega. Verônica? Oi, Clarice. Ei. Tudo bem? Eu agradeço. Para mim é uma alegria enorme a gente estar aqui, poder falar, né, da Alicia, e também estava com saudade de você. Quanto tempo que a gente não se vê, né? Essa pandemia
espalhou todo mundo, mas é uma honra para mim, eu agradeço pelo convite, é uma alegria estar aqui com vocês. Muito obrigada. A alegria é nossa, Verônica. Obrigada. Bom, eu vou passar a palavra para as nossas convidadas, então, né? Para quem está chegando pela primeira vez, esse ciclo, então, de seminários, ele é uma atividade de ensino e de extensão, né? Proposta pelo NEPEI e pelo LAPA, é uma parceria do NEPEI e do LAPA. E Levindo Diniz Carvalho e Cris Gouveia são professores parceiros, né, nessa proposta, juntamente comigo, tá? Então, eu vou passar a palavra para a Inês e para a Verônica. Clarice. Oi. Me parece que as alunas vão fazer uma apresentação antes, não é isso? Não. Sim. Mas, sim. Verônica, só um minutinho? Só para situar um pouquinho, tá? Uhum. Então, só lembrando, o documentário Sem Ninho Esperando um Trem foi dirigido por Inácio Agüero, que é o nosso convidado especial, aceitou estar aqui conosco, ele deve chegar, entrar lá pelas 20 horas. Então, está tudo associado, né? Ele já está na sala, Ele já está na sala, Inês. Maravilha. Então, vamos falar bem devagar o português, tá? Então, Agüero documentou o trabalho de Alicia Vega, esses talheres de cine para ninhos. E a Verônica, então, faz a tese em cima desse trabalho da Alicia. É só isso que eu queria dizer. Eu preferi que vocês ouvissem o Agüero ao invés de mim, a Verônica também já me representa, e acho que foi uma lindíssima escolha, e esse trio, Clarice, Levindo e Cristina, deve ter sido uma disciplina e um projeto completamente bonito. Eu espero que vocês três possam reeditá-lo e também que a gente ajunte, porque nós estamos fazendo coisa parecida com Cineclube Online, com, né, disciplinas assim. Ana Bárbara e Felipe estão com muita experiência já de trabalhos online. Enfim, eu espero que essa nossa noite possa abrir horizontes, e é também muito bonito essa coincidência histórica que essa nossa sessão esteja se realizando após 10 dias, um pouco mais, da vitória do plebiscito da nova Constituição que o Chile vai fazer. Uhum. Portanto, Agüero, o nosso abraço e o nosso agradecimento a você, não somente pelo filme, pela obra de Alice que você acompanha e registra, mas a gente queria que você recebesse um afetuoso e fraternal abraço e que as coisas caminhem o melhor possível no Chile, e dizer que vocês nos dão uma belíssima lição, belíssimos ensinamentos. Nós estamos, não o nosso genocida do governo brasileiro, mas muitas parcelas da nossa população está vitoriosa, como igual a vocês no Chile, acompanhando tudo isso de perto, num grande e fraternal abraço, e muito atento às belas lições que vocês nos oferecem. Então, é muito comovente isso, que a gente esteja falando dessa película, neste momento da história do Chile. Passo a palavra, então, para a Verônica. Me parece que as alunas vão fazer uma apresentação antes, não é isso? Sim, a gente tinha pensado na hora que o Agüero chegasse, mas como ele já chegou, veja aí com a Clarice o que seria melhor, Verônica. Sim, Clarice. Então, quem seriam as pessoas que vão apresentar hoje, pessoal, da turma? Sou eu, a Ana e a Romana. Ah, legal. Então, geralmente a gente tem esse
essa dinâmica nos nossos encontros, que a gente sempre tem 3 pessoas que ficam encarregadas de fazer uma breve contextualização do filme que a gente vai discutir, né? Então, Inês e Verônica, se vocês concordarem, e Inácio também, né, Inácio? A Ida, Ana Carolina e Romana vão fazer uma apresentação rapidamente, tá? Para a gente passar a palavra para vocês, tá bom? Ótimo. Olá, boa noite. Tá todo mundo me vendo? Nós já podemos começar? Ótimo. Boa noite, gente. É uma honra poder estar aqui e apresentar para o Inácio também, né? Muito legal esse encontro e esse encerramento tão bacana. A gente vai fazer uma breve apresentação aqui sobre o filme 100 Ninhos Esperando um Trem. Ele é do Inácio Agüero, que está aqui hoje ilustríssimo, né? E o nosso grupo é eu, a Ida, a Ana Carolina e a Romana. Esse filme ele é um documentário, como já disse, dirigido pelo Inácio, e ele é um filme chileno de 1988. Ele é um documentário que se passa em uma favela de Santiago durante a ditadura de Pinochet. Ele acompanha uma iniciativa da professora Alicia Vega, que ela é estudante e pesquisadora de cinema. Ela começa essa iniciativa, esse projeto, que é uma oficina de cinema para as crianças dessa comunidade. E então, nessa oficina, eles veem filmes, eles estudam um pouco sobre a história do cinema, eles fazem projetos, eles interagem com esses filmes, com as técnicas do cinema, e esse documentário acompanha esses momentos dessa oficina. Ele também mostra o outro lado, né? Ele acompanha as próprias crianças participantes da oficina. Ele entrevista elas, vê um pouco do cotidiano delas e passa um pouco para a gente como que é a realidade dessas crianças, a pobreza, a repressão, o dia a dia delas. E como esse conteúdo também chega na comunidade, como que as pessoas interagem com eles, como os pais e as próprias crianças. Agora nós vamos fazer uma breve reflexão, assim, nós não vamos tomar muito tempo. Agora é a Ana. Pessoal, tá? Então, eu separei minha apresentação em 4 pontos específicos, né, para a gente poder trazer reflexões para essa apresentação. A primeira foi a forma como a violência penetrava na imaginação dessas crianças, né, que é visível no final da oficina, quando elas colocam o golpe, as bombas, o fogo nos desenhos. Em segundo lugar, foi importante pensar em como que foi possível, através da abordagem da professora Alice, a entrada dessas crianças no contato com a arte, porque ali elas não estão só assistindo o filme, né? Elas estão aprendendo sobre linguagem e se apropriando delas através de um diálogo com a história, com o cinema e com as técnicas também. Em terceiro lugar, foi relevante pensar que a professora Alice, além a partir da sua prática, ela possibilitou que as crianças se apropriassem do seu discurso quando ela apresenta elementos que levaram à invenção do cinema, como, por exemplo, o zootrópio e o taumatrópio, que ela trouxe no filme. E, em quarto e último lugar, né, nós elencamos o quão foi importante esse filme, porque ele ultrapassa, né, os muros daquela sala de aula, como a Romana vai apresentar para a gente. Eu gostaria de finalizar minha fala com uma frase que é o seguinte: não há pobreza nem opressão capaz de derrotar a arte. E é exatamente que o documentário passa para a gente. Muito bom, Ana. Obrigado. Pessoal, eu também faço parte do grupo de apresentação
e vou colocar as últimas curiosidades para a gente prosseguir no seminário. Então, assim, dando a continuidade, seriam comentários sobre o panorama político e educacional do Brasil. Como algumas colegas apresentaram, o projeto do documentário levou à criação de repertório, formação de gosto e produção, voltados para a autoria e desenvolvimento do aprendizado das crianças, né? Que não são apenas espectadoras do filme, mas elas são gestoras de uma realidade própria e comum à comunidade. Aqui no Brasil, em 2014, foi aprovada a Lei 13.006, sancionada pela presidente Dilma Rousseff, que tornou obrigatória a exibição de filmes de produção nacional nas escolas de educação básica. Diante dessa nova proposta para a educação, muitos professores e alunos certamente se perguntaram em como tornar a vivência do cinema proveitosa e quais caminhos a gente poderia trilhar. O filme do Agüero já nos responde com grande estima a essas perguntas. Para finalizar, acerca da situação política do filme, é importante ressaltar a jornada que a oposição à ditadura de Pinochet resistiu à censura, relatada pelas crianças do filme, né, que foram gravadas. O diretor deste documentário foi co-organizador de uma obra televisiva importante, que contribuiu para o voto não durante o referendo de 1988 no Chile, que evitou mais 8 anos de repressão. No finalzinho assim, da nossa discussão junto com as colegas, nós ficamos nos perguntando, né, por que o filme se chama 100 Ninhos Esperando um Trem. E nós lembramos da influência dos irmãos Lumière e estamos super ansiosos para saber e discutir com vocês todas essas questões. Muito obrigada. Obrigada, Aida, Romana e Ana Carolina. Eu vou passar, então, a palavra para a Inês e para a Verônica. Bem, eu vou falar um pouco sobre essa tese e não quero me delongar muito para a gente aproveitar a fala do professor, do Inácio Agüero. Bem, vocês estão me ouvindo bem? Ok. Olha, essa tese, né, eu sou orientanda da professora Inês Teixeira, que é uma alegria para mim, uma honra. Eu trabalho um pouco sobre a história das mulheres e trabalho, escrevo sobre a vida de Alice e sobre o trabalho dela com as crianças do Taller de Cine para Ninhos, e a minha busca é pesquisar se a Alice criou uma pedagogia própria, né? A Alice, ela é uma chilena, nasceu em 1931, e ela é professora de linguagem cinematográfica e fazia um trabalho com crianças da Igreja Católica, de escolas católicas do Chile. Por 5 anos, ela desenvolveu um projeto de cinema para essas crianças, e também participavam crianças pobres da periferia do Chile. Depois de 5 anos desse trabalho, ela resolveu dedicar a essas crianças de extrema pobreza do Chile. Ela cria, né, o Taller de Cine para Ninhos para criança entre 5 a 11 anos de idade, e fez esse trabalho durante 30 anos. É muito interessante, porque a Alicia, eu e a Inês estivemos 2 vezes no Chile, entrevistamos a Alicia 2 vezes, participamos da apresentação dela dos 30 anos do Taller de Cine. Tivemos o privilégio, né, de poder participar dessa exposição, que ela também foi homenageada. E a Alicia,
ela é muito interessante porque ela fala que em 1985, no início de 85, durante o Cinefórum escolar, ela falava que ela ficava muito comovida e muito sentida, porque aquelas crianças pobres, elas tinham uma reação de alegria diante dos alimentos, que muitos deles, né, elas não tinham acesso, mas elas ficavam muito comovidas de ver aquelas crianças, né, de situação de extrema pobreza, se emocionarem, baterem palma quando viam os alimentos. E aí ela decide fazer esse trabalho voltado exclusivamente para crianças de extrema pobreza do Chile. E quando a Alicia começa esse trabalho, que é em 85, já é um período que era da ditadura militar de Pinochet, e era um período de muita pobreza, muito desemprego. De 70 a 85, o Chile tinha empobrecido muito, né? E um desemprego muito grande, uma violência muito grande, e essa região, inclusive, que o Agüero filmou, essa população sofria muita violência da ditadura militar. Eles passavam helicóptero, é muito curioso, porque no filme aparece a criança também desenhando esses helicópteros. Eles passavam durante a noite para impedir que essa população dormisse. Eles eram muito violentados. E a Alice, então, desenvolve esse trabalho durante 30 anos, aproximadamente, para 6.500 crianças. Bem, existem alguns pré-requisitos, uns princípios da Alice que eu acho muito importante. Primeiro, e ela fala isso em muitas entrevistas, que ela fala sobre o rigor. E o rigor para a Alice significa oferecer o melhor para essas crianças. Ela fala oferecer a excelência, e ela, quando ganha um prêmio, em algumas entrevistas, ela fala assim, olha, eu fico muito feliz de nunca ter falhado com essas crianças. Então, assim, ela nunca partiu do pressuposto para criança pobre, material pobre, não, ela partiu do pressuposto que era todos envolvidos, ela, os monitores, eles tinham que apresentar o melhor para essas crianças. E todo o material que ela oferecia era de muito boa qualidade. E um outro pressuposto que a Alice coloca nesse taller de cine é que as crianças só participariam se elas quisessem. Seria uma escolha. Elas tinham plena liberdade, não eram obrigadas a participarem, mas, se participarem, a exigência seria que elas nunca desrespeitariam as outras pessoas. Esse foi um princípio que a Alicia prezou muito, tanto os monitores, todas as pessoas envolvidas. Ela tinha muita preocupação com o respeito coletivo. E ela coloca, então, como o objetivo, ela pensou em um projeto muito claro e transparente para essas crianças pobres, né, na situação marginal. E ela também pensou que ela queria fazer um projeto que tivesse uma experiência muito gratificante para essas crianças, uma forma de trabalhar que exigisse um envolvimento individual, mas que aquilo ali proporcionasse muito prazer. Ela que via aquelas crianças, né, diante de uma situação de muita pobreza, de muita violência, ela sentia que era preciso resgatar um pouco a infância dessas crianças, né? E deixou também, envolveu para que essas crianças pudessem alimentar a própria imaginação
tinha o objetivo de promover a alegria, de acolher essas crianças e resgatar um pouco da infância dessas crianças. Porque a Alicia se reconhecia que aquelas crianças eram sujeitos de direitos e vivia, né, tão à margem desses direitos, tão distante, uma infância muito negada, né, roubada dessas crianças. E aí a Alicia, ela cria uma metodologia, e é essa metodologia que eu tenho estudado com mais afinco. Bem, o que ela se preocupa? Ela primeiro se preocupou em fazer um planejamento de todas as aulas. E, curiosamente, a Alicia também, ela tinha o processo, olha como é que essa mulher foi uma pessoa muito cuidadosa com as crianças. Ela não sabia se aquela criança que estava naquele dia, né, naquele dia do encontro, se estaria nos próximos. Então, ela fazia um planejamento para tudo o que fosse apresentado naquele dia, terminasse naquele dia, para que a criança não perdesse nada. Ela fala assim, a gente não sabia se a criança voltaria na semana seguinte. Então, todo o projeto dela, todo o planejamento acontecia com início, meio e fim naquela própria aula, naquele próprio dia de encontro. Ela também criou jogos, ela criou atividades, ela fez uma metodologia que ela começou zero. E é interessante que muita gente pergunta para ela se ela tinha uma formação, se ela tinha alguma formação pedagógica, mas ela fala que ela, quer dizer, ela tinha muita experiência porque era uma professora de cinema, né, linguagem cinematográfica, trabalhou por 30 anos, e ela leva essa experiência dela para essas crianças. E então ela se preocupou com a aprendizagem e a diversão dessas crianças, ela também se preocupou com o tempo das crianças. Algumas eram muito rápidas, então ela levava várias atividades para essas crianças, e as mais lentas, ela avisava, olha, só vai terminar na hora que você disser que terminou. Então, ela teve essa preocupação com o tempo de cada criança, e a Alicia também destacou isso muitas vezes, que nesse trabalho que ela fez, não existia a melhor, né, o melhor aluno e o pior aluno. Eles nunca foram premiados com esse aspecto. Ela era a preocupação de valorizar cada criança. Ela tinha um respeito muito grande por essas crianças, e ela também falava da importância do exemplo. Então, ela sempre varria quando chegava, e essas crianças também perguntavam, mas por que você varreu esse espaço? Porque nós estamos esperando por vocês. E ela também destaca isso, a importância da gente de ensinar também pela postura da gente. Bem, ela procurou, e isso é muito interessante no trabalho da Alicia, porque os meninos, as crianças, não usaram filmadora, elas não usaram tecnologia, ela criava fazia, né, a câmera de papelão e tudo, e ela comenta que, inclusive, o Agüero ria, porque ele, né, estava filmando e as crianças estavam todas atentas na filmadora de papelão e não se preocupava com a equipe dele que estava filmando. E ela fala que é preciso trabalhar com poucos elementos para não distrair as crianças. E o foco dela foi ensinar história do cinema e a linguagem do cinema. E ela coloca, então, como princípio, ela fala assim, olha, quem ensina deve demonstrar como aplicar na vida real. Uma coisa bem ensinada
todos entendem. Então, ela ensinava como que surgiu o movimento do cinema, criava com as crianças os instrumentos que foram usados no próprio cinema, e ela fala assim, olha, a gente precisa preparar essas crianças diante das tecnologias, podemos ver, para que elas entendam que o ser humano é muito simples, a vida humana é muito simples, a gente não precisa de tanta dependência tecnológica. E aí ela fala assim, olha, é muito difícil viver na pobreza, mas o professor é uma chave importante para dar forças a essas crianças, para motivarem essas crianças e resgatarem, ajudar a resgatar o projeto da autoestima dessa criança. E um outro ponto também que me chama a atenção nesse trabalho da Alice é que ela ela tinha um respeito e um cuidado muito grande com essas crianças, e ela não deixava ser filmado. As crianças tinham muitas pessoas que se interessavam pelo trabalho dela, pedia para filmar, divulgar mais esse trabalho, mas ela tinha muita preocupação em preservar a privacidade dessas crianças. E a Alice, então, eu não quero gastar muito tempo, porque eu acho que a fala do Agüero, eu já estou me encerrando aqui, ela demonstra, né, uma grande crença no papel transformador do cinema. Para ela também, deixa eu ver, ela tinha uma crença no papel transformador do cinema, acredita que a importância de sensibilizar e ampliar, né, o olhar dessa criança. Ela também destaca, e também acho que isso é um ponto muito importante, porque as pessoas que a Alice ia atrás para pedir para dinheiro, verba, para conseguir patrocinar esses projetos, elas ficavam sem entender para que levar cinema para crianças pobres, né? Pensava assim, criança pobre precisa de alimento. Então, muitas negaram porque não sentia, não reconhecia o papel da arte, né? E a Alice coloca, então, que é preciso ensinar a ver melhor, a fazer silêncio para captar o que o diretor quer nos ensinar, porque o diretor quer nos comunicar alguma coisa. E aí ela fala da importância do cinema, e no momento que ela ia passar o filme, era um momento que a sala toda ficava né, totalmente negra, e ela, na entrevista, ela fala isso. Aquilo era um momento, para mim, o mais impactante. É a hora que, né, a criança é absorvida por aquele momento de silêncio pleno. E ela coloca, então, que ela escreve lá, olha, eu empreguei todas as minhas forças para entregar a essas crianças uma atividade que era uma fonte de conhecimento. Ela não tinha dúvida do papel, é uma crença muito grande nesse papel transformador do cinema. E a Inês faz uma pergunta para ela se ela estava ensinando estética, né, para a criança. Aí ela responde lá, claro, porque eles aprenderam que é uma beleza no filme e que eles estão apreciando cada vez mais. Quando a criança é capaz de se emocionar com uma película e ter um momento de silêncio absoluto, é porque ela está totalmente concentrada e tomada por algo que está dizendo mais além da história que está sendo contada. Vai além do argumento. Ela está pendente da forma. E eu queria só, para finalizar, colocando um conceito que a Alicia fala, que foi na entrevista que a Adriana Fresquet fez com ela, o abecedário de Alicia Veiga,
E a Adriana pergunta para ela o que é o gosto. E ela responde: há um gosto por uma coisa prazerosa ou bonita, mas há um gosto mais profundo que é ser uma boa pessoa. O gosto pode cumprir aquilo que ele corresponde. O gosto para poder cumprir aquilo que ele corresponde. Considero que este gosto é a dignidade humana. Eu agradeço, gente. Vou passar agora para o professor Agüero e a gente volta a conversar um pouco mais à frente. Muito obrigada. Alô, Clarice? Ei, Clarice está conosco? Podemos chamar Inácio? Podemos sim. Ele está com a câmera Isso. ligada. Antes de falar com ele, eu quero registrar a presença, esteve por aqui, não sei se está, Adriana Fresquet, amiga queridíssima. Também que, se quiser, Adriana, falar um pouco, porque você conhece muito a Alice, a obra dela, o Inácio Agüero. E, antes de passar a palavra para ele, só mais uma ideia que não pode faltar. O Agüero é um grande documentarista chileno, né? Esse é um dos filmes dele, então sinta-se à vontade. Se você puder falar de algumas outras coisas que você fez ou tem feito, seus projetos com cinema, será para nós uma alegria, embora, é claro, a gente esteja dedicando esse encontro, principalmente e mais especificamente a 100 Ninhos Esperando um Trem. Obrigada. Agüero com a palavra. Não sei, Clarice, se você pode ir traduzindo, ou se a gente faz ver se está dando para todo mundo entender. Veja isso aí para nós, tá bem? Porque o Inácio vai falar em espanhol. Inácio? Estaba sin el micrófono, perdón. Bueno, mucho gusto saludarlas a todas, a todos. Muchas gracias por la presentación de Inés. Y estoy admirado también de asistir a un encuentro sobre la película 100 Niños Esperando un Tren y sobre Alicia Vega, sobre el taller de Alicia Vega, a más de 30 años de que existió ese taller y existió la película, ¿no? Entonces es sorprendente que hasta el día de hoy en Brasil, Minas Gerais, se esté hablando de esto. Y es sorprendente que esto ocurre frecuentemente en distintas partes del mundo. A mí siempre me sorprende que la película esté proyectándose siempre en algún lugar del mundo. Y eso tiene que ver, por supuesto, con el trabajo de Alicia, con el diseño y la forma en que ella hace su taller, que tiene una belleza muy grande y tiene lo que ha dicho Verónica también antes, que es que ha creado una pedagogía que hace pensar en todas partes del mundo su pedagogía sobre el cine con niños, para niños, a propósito del cine y del arte. Pero también lo que nosotros vemos no es exactamente el taller de cine de Alicia Vega, sino vemos una película, porque lo que nosotros vemos es una hora del taller de Alicia que han durado cada uno 4 horas por 20 sesiones. Es decir, son 80 horas, ¿no? Y
y la película es 1 hora. Entonces hay una diferencia entre los talleres de Alicia y lo que es la película también. Entonces hay, creo yo, una feliz coincidencia histórica de que yo haya sido alumno de Alicia Vega en la universidad, en la escuela de cine. Ella fue una de mis profesoras, y en ese tiempo horroroso y feo de la dictadura, conocer a Alicia era un privilegio, era un placer, un privilegio muy, muy grande, porque era una manera de poder sobrevivir a la dictadura, es decir, asistir a sus clases y luego también hacerme amigo de ella y asistir a su casa y ver muchas películas en su casa, reunida ella con muchos amigos de ella. Ella reunía mucha gente en su casa, artistas, escritores, pintores, y ahí íbamos un grupo de estudiantes, entre los cuales estaba yo. Todo eso era un oasis en medio de el horrible paisaje de la dictadura. Entonces, esa coincidencia de haber sido yo su alumno y luego su amigo, produjo la película, esa coincidencia de haberme gustado ella. Y yo también era un alumno que a ella le gustaba, como alumno. Entonces, fue una relación generosa que tuvimos entre nosotros y que produjo la película y que fue muy fluida y fácil de hacer, ¿no? Porque Alicia nunca me dijo nada de qué es lo que yo tenía que hacer en la película, ni me pidió nada tampoco, y yo tampoco le pedí a ella nada, que nunca le pedí que hiciera algo especial para la película, ni le pedí tampoco repetir alguna acción para la película. Nunca ocurrió eso. La película en ese sentido es 100% documental. Todo lo que se ve ocurrió en el momento y ocurrió por única vez. Nunca se repitió nada. Entonces, eso fue muy bonito, ese acuerdo que tuvimos de respetarnos. Y eso le hizo muy bien a la película. Y luego ella ve la película y nunca vio materiales en el rodaje, porque el rodaje fue durante los 6 meses que duró el taller y 6 meses más que continué yo filmando con los niños. Fue un rodaje de 1 año y ella nunca vio nada, solamente vio la copia final. Fue la primera persona que vio la película. Y eso es sorprendente también, porque no hubo ninguna consulta entre nosotros respecto de la película, así como tampoco yo le pedía nada sobre el taller. Y por suerte le gustó la película, Alicia, ¿no? Ahora yo sabía que le iba a gustar porque fue hecha también con mucha admiración y mucho respeto, y también muy centrada en los niños. Es decir, la película, para la película los niños son el foco principal. Por eso es que no solo filmamos el taller, sino que también muchas cosas de la vida de los niños. Entonces son cosas que produjeron la película como llegó a ser. Luego, a mí también me llama la atención, fue lo que primero me llamó la atención de Alicia, bueno, que ya la conocía yo, su método, su manera de ser, su rigor, su exigencia como profesora de cine, ¿no? Donde fue muy importante
conocer los cineastas que a ella le gustaban más también, ¿no? Pero respecto del taller de cine y su trabajo con los talleres, me llamó mucho la atención el concepto de infancia con que ella trabajaba. Es decir, era sorprendente, me llamaba la atención, que ella no trataba a los niños como niños, sino que los trataba como personas, lo cual era una diferencia porque nunca tuvo, qué sé yo, ese trato que tienen los adultos hacia los niños de considerarlo, o sea, sujetos muy necesitados de cariño y darles una forma de cariño artificiales o artificiosas. No, Alicia lo que hizo con los niños fue, por supuesto, expresarles todo su cariño, con el taller, con una metodología muy seria de enseñanza, en la cual era muy exigente, y eso se nota también en la forma como ella habla con ellos. Habla de persona a persona, es como si estuviera hablando o con un adulto, o con un niño, con una persona. No hay una distinción ahí grande. Y yo creo que eso habla de una concepción sobre la infancia que también en esa época me parece a mí que era original y novedosa. Es decir, el niño como persona y no como un estado de la vida solamente, sino que como personas que en este caso les tocaba vivir una vida muy dura. Entonces ella expresa su cariño no de una forma artificiosa, sino que con el alto nivel de su taller, con una entrega rigurosa. Bueno, ya habló mucho de eso, lo notó Verónica, ¿no? El rigor con que ella hacía su taller, el no haber faltado nunca a una sesión, el no haber llegado nunca tarde, el nunca haber suspendido una sesión, ni por lluvia, ni por muerte de un pariente, ni por nada. Es decir, eso era religioso, tenía que ocurrir el taller siempre. Y eso ocurrió siempre durante los 30 años que hizo los talleres, ¿no? Donde hizo no sé cuántos talleres, son 50 talleres durante 30 años. Algo así, tal vez Verónica tenga la cifra exacta. Pero ese rigor es impresionante como se dio durante 30 años. Hasta el último día del último taller. Y así también, esa misma relación también tenía con los monitores, ¿no? Los monitores eran personas muy distintas, muy diversas, pero muchos de ellos eran prestigiosos profesionales en sus áreas, arquitectos, artistas, filósofos, eran personas de muy buena educación universitaria, no siempre y no todos, pero porque eran muy variados, pero era gente profesionalmente muy competente, ¿no? Y ellos llegaban al taller por voluntad propia, ¿no? Atraídos por esta experiencia pedagógica en lugares de extrema pobreza. Los monitores llegaban solos a esos talleres y se sometían al rigor de Alicia, que tampoco los trataba como grandes profesionales o como personas especiales. No, durante el taller eran monitores. Entonces, a veces ella los retaba porque no hacían bien el trabajo y era muy exigente con ellos. Y bueno, y por ese método, por esa experiencia pasaron más de 100 monitores, que hoy día, bueno, son realmente un testimonio vivo
de lo que fueron esos talleres, ¿no? Alicia es consciente, bueno, se fue haciendo consciente de la importancia de su trabajo y del aporte que se ha significado. No sé si tan cabalmente como lo es realmente, ¿no? Pero sí adquirió conciencia de la importancia de su taller, y eso ha hecho que después del último taller, ella, bueno, está muy activa, sigue siendo una persona muy lúcida, muy activa. Y acaba de terminar de escribir unos libros que son cuadernos que que dan cuenta del taller. Hay un cuaderno que trata el lenguaje del cine, otro cuaderno que trata los juegos que se diseñaron para los talleres, y otro cuaderno que son las películas que se exhibieron durante todos los talleres. Son 3 cuadernos recientemente terminados de escribir, que de una manera también muy bella y hermosa han sido escritos a mano por ella en cuadernos, y la impresión, están ahora en imprenta, y la imprenta ha respetado ese diseño personal de ella, que son cuadernos escritos a mano, con su caligrafía. Entonces son libros muy lindos, que son realmente un aporte a todo esto de la divulgación de su pedagogía. Son libros que debieran, el Ministerio de Educación debiera repartirlos por todas las escuelas de Chile, y también, bueno, ojalá pudieran también en algún momento poder traducirse a otros idiomas y divulgarse también. Sería fantástico que estos libros pudieran traducirse al portugués, tal como Adriana Freschetti hizo ese tremendo esfuerzo de traducir el libro Taller de Cine para Niños. Pero esto que ha hecho ahora es un aporte adicional. Se llaman cuadernos de cine, los juegos, el lenguaje y las películas. Esto lo digo para contarles que Alicia ha permanecido siendo una persona muy, muy activa. Bueno, alguien preguntaba por qué la película se llama 100 niños esperando un tren. Pero yo creo que la mayoría de ustedes lo saben, ¿verdad? De dónde viene ese título. Y no sé qué más decir. Muchas gracias, puedo responder preguntas si tienen, pero seguro que hay más personas que quieren hablar del trabajo de Alicia. Gracias, Inácio, siempre, siempre. E eu devo te dizer, tenho dificuldade com alguns verbos, que eu he hecho a Alicia la propuesta de la traducción para el portugués de los cuadernos. Ya lo hizo en una mensaje de internet y espero que sea posible y que tú puedas nos ayudar en esta proposición, porque aunque el español sea algo próximo del portugués, a nosotros nos interesa tener esta obra en portugués, para que pueda ser más conocida. Después de las preguntas, muy lindo oírte sobre esta película. De mi punto de vista, el título es una de las cosas más belas que está, no se puede pensar otro título. Y después, si nos gustaría que antes de cerrar la sesión, Inácio pueda hablar un poquito de otras películas que ha hecho, cómo se puede encontrarlas, ¿sí?
porque nos interesa también a todo el grupo conocer un poco más su obra. Gracias. Clarice? Inácio, oi? Isso, segue. Eu queria ver se alguém quer fazer alguma pergunta. Quem quiser pode levantar a mão. Enquanto as pessoas se organizam, né, e, enfim, alguém se dispõe a fazer uma pergunta, eu queria aproveitar a oportunidade para te perguntar, Inácio, porque a gente está trabalhando com o seu filme agora, nesse momento presente, né? Você falou muito sobre a história, né, dos Taiers, e eu queria te perguntar um pouco sobre como que você vê, como que você entende a importância desse filme, a importância desse registro, né, que você fez desse trabalho e a importância das novas gerações, né, de educadores que atuam no campo do cinema e da educação tomar contato com essa obra. Sí, bueno, ya te dije que me sorprende a mí cómo la película sigue hoy muy vigente. Es una película actual. Es una película actual que tiene la belleza de ser una imagen con una textura antigua ya. Es una imagen que se nota de hace 40, 30 años, 35 años, como cine, ¿no? Tiene una textura ya vieja y muy hermosa. Pero a pesar de eso es una película muy vigente en su forma y en su contenido. De partida es una película que pasa muy rápidamente, que entretiene, que puede gustar también a niños y a los adultos sobre todo. Yo creo que una película es más, o sea, es una película para adultos especialmente. Y ese, bueno, yo me di cuenta que la película tenía una importancia en lo pedagógico, inmediatamente después de mostrarla por primera vez en Santiago, cuando me acuerdo haberla mostrado a grupos de profesores que se inscribían para ir a verla, y las reacciones de ellos eran muy, muy impactantes emocionalmente, ¿no? Los profesores quedaban impactados por lo que veían, por el valor pedagógico del taller, de Alicia, de la relación con los niños, que era, bueno, porque la película, de alguna manera, expele, exuda un amor que hay en la imagen. En toda película lo que se ve es un inmenso amor de Alicia hacia los niños. Y esa cuestión parece ser fundamental en la pedagogía. Es decir, cómo poder plantarse delante de niños si quien está ahí delante no los ama. Bueno, esa es una cuestión central, pienso yo, en la pedagogía de Alicia. Y ese amor está muy bien expresado, porque ahí también hay un talento especial. No basta amar a los niños, sino que hay que saber amarlos. Y esa es la sabiduría de Alicia, pienso yo, en la forma en que expresa su amor. Ya lo dije antes que eso está en
en el alto nivel del diseño del taller, en la forma rigurosa de ejecutarlo, un rigor que tiene que ver con las exigencias que Alicia le hace a los niños, que tiene que ver con las exigencias que se hace a sí misma y a los monitores, y con el método concreto donde Alicia es, digamos, está haciendo pedagogía por muchas partes a la vez. Ella es pedagoga cuando llega antes que los niños y la sala está completamente bien preparada. Ahí está haciendo pedagogía. Está haciendo pedagogía cuando los niños ven la película en una sala que se oscurece completamente, al 100%. No entra nada de luz. Ahí está haciendo una gran pedagogía. Luego, es muy pedagógico también el hecho de que cuando muestra una película a los niños, no hace luego un cuestionario sobre qué entendieron, qué no entendieron. No, ella mostró la película y los niños la gozaron. Y eso es todo, porque eso quedará en la mente de los niños. Las películas quedan en la mente sin necesidad de analizarlas o de sacar provecho, de un provecho particular de ella. Digamos que el hecho de ver una película en condiciones óptimas de luz y de sonido, eso ya es muy pedagógico. Por supuesto que está también la elección de las películas, la curatoría que hace Alicia para ver qué películas les muestra, ¿no? Entonces, ahí hay también mucha pedagogía. Luego, hay pedagogía también en darles a conocer a los niños el programa completo del taller. Los niños tienen desde el primer momento conocimiento de todas las sesiones, cómo serán de las 1 a la 20. Y es muy pedagógico también el que se cumplan esas sesiones tal como las ha programado Alicia. Entonces los niños van pasando por un programa que conocen desde el principio. Todo eso es muy pedagógico. Luego, la preocupación que tiene Alicia por los niños. Cuando un niño se enferma y Alicia va a su casa a preguntar por ello. ¿Por qué no ha ido al taller? Es decir, el niño siente que hay alguien que lo quiere y que no le pide nada a cambio. Y también es pedagógico el hecho de que no hay evaluaciones. En el taller no hay notas, no se ponen notas finales, no hay evaluación sobre el comportamiento de los niños. Y a mí me parece que eso también es muy pedagógico, porque es una manera de mirar la educación de otra manera, de mirar la escuela de otra manera. Entonces, es muy interesante, la verdad, estudiar todo lo que hace Alicia desde múltiples puntos de vista, porque hay pedagogía en todo lo que ella hace. Y bueno, yo creo que eso es lo que atrae de la película. El poder, el saber que siempre hay más de lo que uno ha visto. Por eso la película se puede ver más de una vez, más de 2 veces, se puede ver muchas veces. Obrigada, Inácio. Queria ver se tem alguém querendo fazer alguma pergunta agora. Eu tenho. Felipe. Inácio, boa noite. Um prazer estar aqui, poder te conhecer. A minha pergunta na verdade, é um pedido.
você se lembra das aulas que você fez com a Alice? Você se lembra a que mais te marcou? Conta pra gente a que você mais gostou, a experiência que você teve com ela, que você mais gostou, o mais importante para você. Del taller este que aparece en la película, me preguntas tú, ¿no? Del taller del año 87. Sobre eso me preguntas, ¿verdad? Sim, sim. Mira, bueno, también lo nombró, creo que ya lo habló Verónica. Verónica, es increíble todo lo que sabe de Alicia, ¿no? Sabe mucho. Pero ella dijo que cuando Alicia lleva su propia cámara al taller y esa cámara que cae al suelo, que se desarma y se rompe y se vuelve a poner en el trípode, esa cámara de cartón era lo más atractivo que hay para los niños. Y nunca se fijaron que esa cámara era, bueno, como la que nosotros teníamos para filmar. Pero nosotros teníamos tres cámaras que eran muy lindas, ¿no? La Arriflex, una Bolie, una Bolex también, eran cámaras muy hermosas, muy bonitas, pero ellos nunca se acercaron a tocar nuestras cámaras. Ellos les gustaba su cámara de cartón. Y también durante todo el taller nunca nos prestaron atención a nosotros. Ellos estaban atentos a lo que Alicia estaba tratando con ellos, ¿no? Entonces, bueno, pero ese momento cuando cae la cámara es precioso. Y también ese día fue muy lindo porque cuando los niños hacen los planos, primer plano, plano medio, plano general, con esa cámara, las niñas que se están encuadrando es muy linda y está muy bien vestida con un chaleco precioso, que es muy parecido a la ropa que llevan los niños de Padre Padrones. Se produce ahí una magia cinematográfica preciosa. La película tiene muchas cosas de esas. También hay, bueno, esa entrevista que le hago yo al niño que tira con su onda, ¿no? Yo hago una entrevista a él y ese niño es maravilloso, maravilloso. Es un regalo del taller de cine que ese niño hubiera estado ahí. El niño que dice que le gustaría ser, que admira a los soldados y que, bueno, el taller tiene muchas cosas de esas. Bueno, también hay cosas que no quedaron en la película y que yo tengo aquí registradas, ¿no? Que son preciosas. Por ejemplo, el último día, cuando Alicia va a la favela, a la población, a retirar todas las cosas que han quedado del taller. Después de que el taller ha terminado, ella va al lugar donde se hacía, la capilla católica donde se hacía el taller, retira todo y están ahí esperándola todos los niños del taller. Es una cosa realmente emocionante para mí acordarme de esa imagen. Y eso yo lo filmé. Lo filmé y después, bueno, se va Alicia en su taxi sola y los niños quedan ahí. Por mucho rato quedan todos los niños ahí en esa calle de tierra y se demoran mucho, horas en volver a sus casas. No quieren separarse. Es muy emocionante eso. Bueno, está lleno de cosas así, en verdad, la película.
Obrigada, Inácio. Mais alguém? Oi, Verônica, seu áudio tá desligado. Inácio. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o Inácio, para o Agüero. Eu queria, primeiro, é um prazer muito grande, né, vê-lo, agradecer também por esse encontro. E eu gostaria que como que foi o impacto de conhecer as casas daquelas crianças, de visitar, né, essas casas? Bueno, también ese es un privilegio mío, ¿no? Haber podido hacerlo, ir a esas casas y haber podido entrar en ellas. A propósito de ser cineasta, ¿no? Porque es por eso que puedo entrar. Yo llego a ellos con esa doble legitimidad de ser una persona del taller de cine y ser un cineasta. Y por eso yo puedo entrar a sus casas y hablar con los padres, con las madres y hablar con los niños, ¿no? Entonces, es un privilegio haber podido mirar dónde vivían y cómo vivían y con quién vivían, ¿no? De primera mano, de mis ojos. Eso yo lo considero un privilegio y algo que es también propio de ese tiempo, porque hoy no sería tan fácil entrar a una casa. Hoy es muy distinta la situación en las favelas por la droga y por el grado de violencia que hay hoy en las poblaciones, en las favelas. Hay una violencia muy grande y es muy difícil poder entrar a una casa. Yo tuve la experiencia de haber mostrado esta película en una escuela muy pobre, en una localidad rural, y los propios niños me han dicho que yo hoy día no podría entrar a sus casas. A mí me impactó también eso muchísimo, ¿no? No es tan fácil hoy día hacer eso, porque en ese tiempo yo caminaba por las calles de esa favela libremente, sin ningún problema. Aunque había otro tipo de droga, no la droga que hay hoy, ni tampoco había el narcotráfico que hoy está en todas las poblaciones. En ese tiempo no, y yo podía andar tranquilamente con mi equipo filmando por las calles. Ok. Inês, queria fazer uma pergunta, Inês? Posso conversar com ele depois. Eu queria saber como que estamos de tempo, porque não sei se você concorda, ele falar poucas palavras que fosse sobre os outros filmes dele nos interessaria, não é? Com certeza. O projeto dele atual. O que eu ia perguntar, acabo que vou perguntar. Inácio, você ha filmado toda a exposição de los 30 anos de los talleres. Como estás? Pretendes, está planeando alguma outra película? O que será hecho com este material, incluso de la exposición de los 30 años? No, te confieso, Inés, que no tengo ningún proyecto de película con esos materiales. Simplemente lo filmé, filmé eso. Filmé, te cuento, filmé completamente, entero,
el último taller que Alicia hizo. El último taller. Todo ello. Lo filmé entero, completamente. Y ahí está este material y no tengo ningún proyecto de película con eso. Solamente nosotros tenemos una fundación, se llama Fundación Alicia Vega, donde, bueno, seguimos tratando de levantar esa fundación y conseguir una casa y tener ahí todos los materiales a disposición de la gente, ¿no? Del público. Pero eso todavía no está ocurriendo, necesitamos financiamiento para eso, estamos en eso. Pero sí tengo otros proyectos de película, ¿no? A mí no me gusta repetirme. Sí. Paso de una cosa a otra. Y ahora estoy haciendo una película que se llama Notas para una película, porque es una película sobre un ingeniero belga que escribió un diario en 1800, a propósito de su estadía en Chile entre 1889 y 1899. Es un ingeniero que vino a trabajar en la construcción del ferrocarril en la Araucanía. Y la construcción del ferrocarril, bueno, significó en ese tiempo la entrada del capitalismo al sur de Chile, a la Araucanía, al territorio mapuche. Entonces es un diario muy interesante y muy bien escrito, muy bonito, muy lindo. Y entonces yo estoy haciendo una película basado en ese diario. Pero como es un diario muy grande, muy amplio y tampoco puedo hacer una película de época, yo lo he llamado Notas para una película. Son aproximaciones a lo que el diario cuenta, que también lo pongo en contraste con la situación de la Araucanía de hoy, que es un territorio prácticamente arrasado por las grandes empresas forestales que han instalado ahí el monocultivo de pinos, han erradicado el bosque nativo y han producido una gran pobreza en la región. Y de partida también el hecho de que ya no existe el tren en Chile. Desde Pinochet que el tren no existe. Entonces, todas las bellezas de esa construcción del tren que contaba este ingeniero, que se llama Gustave Vergniaud, nada de lo que él cuenta hoy existe. Entonces, es una historia bueno, es la historia. Es la historia. Y entonces estoy haciendo esa película que fue interrumpida por la pandemia y que ahora estoy esperando poder volver a filmar en la segunda parte, porque fui interrumpido por la pandemia. Y luego tengo otro proyecto también de película que voy a empezar a hacer muy luego también, que se llama Cartas a mis padres muertos. Y es una película, un ensayo libre, muy libre, en el cual con toda libertad voy a poner al día a mis padres sobre las cosas que han ido ocurriendo. Más o menos eso es lo que estoy haciendo. Hermosísimos los proyectos. Estamos aguardando en Brasil que venga a hacer los lanzamientos en la Kino y todo más, y todo esto. Sí, sí. Venga. Sí, sería muy bueno, por supuesto. Sí. Muy bueno.
Inácio, tem mais uma pessoa querendo fazer uma pergunta, que é o Levindo Diniz. Hola Ignacio, muchas gracias por tu participación, un honor oírte. Me encantaría saber un poco más cómo piensas la participación de los niños en la producción de la película. Se piensa que podemos entender, comprender que el niño también hace el cine. Si tú puedes decir un poco más de eso que llamamos una autoría de los niños en la producción de la película, ¿cómo ves la participación de los niños en este trabajo? Aparte, todo la belleza del trabajo de Alicia, ¿no? Pero quería oírte un poco más de eso. Y si me permite una segunda pregunta, si puedes decir también sobre el cine y el trabajo del cine en este momento político que vive en el Chile, ¿cómo ves si tienes más esperanza? Si piensas que están viviendo también un cambio, eso es como que un tipo de conforto a nosotros brasileños que estamos intentando salir del momento que vivimos también. Gracias. Bueno, ok, gracias por tu pregunta, Levindo. Parto por la primera. Bueno, Alicia, en sus talleres, nunca, lo más cercano que hizo a hacer una película de los niños o con los niños fue cuando ellos dibujan los tres planos, cuando ellos inventan una historia y dibujan tres planos. Eso es lo más cerca que ha estado Alicia de la realización de cine con niños, ¿no? Porque ella nunca quiso filmar con ellos, nunca quiso introducir la técnica, porque su metodología iba por otra parte y tampoco era un taller para crear cineastas, ¿no? Sino que era un taller para hacer que los niños se quisieran a sí mismos. Es un taller basado en la autoestima. Pero luego de eso, Alicia ha sido fundadora e inspiradora de muchos grupos que hoy existen que hacen talleres de cine para niños, ¿no? Tal como lo hacen ustedes ahí en Brasil de un modo bastante más desarrollado que nosotros y experiencia de la cual nosotros hemos aprendido o pretendemos seguir aprendiendo con las visitas de Inés Teixeira, Adriana Fresquet, César Migliorín y otras personas que han estado en Chile enseñándonos su experiencia de taller de cine para niños. Y nosotros practicamos, yo pertenezco a un grupo que se llama Cero en Conducta, que es un grupo de cineastas de la Universidad de Chile, que trabajamos en hacer talleres de cine para niños y para profesores. Y entonces Alicia ha sido también inspiradora de toda esa nueva oleada de talleristas de cine con la infancia. Y por supuesto que los niños dan cuenta cada vez de su creatividad. La última sesión que tuve yo el miércoles pasado en un taller de cine para niños, donde los niños mostraron sus trabajos y los profesores, que somos dos, mostramos también nuestro trabajo, que era sobre el mismo tema que el de ellos. Vimos los trabajos conjuntos y fue muy claro, y yo lo dije a los niños, era muy claro que frente a la creación somos todos iguales. No hay jerarquías entre profesores y alumnos. Frente a la creación somos todos iguales, y eso quedó comprobado y demostrado al ver nosotros y los niños
que nuestros trabajos estaban al mismo nivel, nuestro ejercicio. Luego paso a la otra pregunta tuya. Y bueno, ese triste saber que esta alegría que hemos vivido con el plebiscito, con ese resultado tan aplastante de un 80%, es triste saber que de ahora en adelante vendrán para nosotros y para el pueblo chileno muchas frustraciones que vendrán una tras otra, una tras otra, una tras otra. Porque viene ahora la conformación de la Convención Constituyente o Convención Constitucional, que es la que va a redactar la nueva Constitución. Y ya sabemos, según cómo están dadas las reglas del juego, por el acuerdo político del Congreso que ha reglamentado todo lo que ocurrirá de aquí en adelante, que todas las decisiones de esa convención constituyente tienen que ser aprobadas por 2/3 de los miembros de esa convención, lo cual hace casi imposible cambiar la Constitución, porque la derecha siempre ha logrado tener el 30% de veto y es lo que se ha asegurado para esta convención constituyente. Es algo increíble que es lo que está puesto en las reglas, y lo más increíble es que hoy en Chile nadie habla de eso. La prensa no habla de eso, no se discute sobre eso en las universidades. El país está como dedicado ahora a las candidaturas para la convención constituyente, candidaturas de muchas cosas, de muchas elecciones que ven, de gobernador, de parlamentario, de muchos tipos de elecciones. Pero lo que sabemos, y es impresionante saber que no se discute sobre eso, pero que es una realidad. Entonces, yo por lo menos veo venir una frustración popular tras otra. Por supuesto, eso va a generar también un movimiento social siempre en la calle, pero siempre al final lo que nosotros vemos es que la derecha controla la situación. Es dramático. Qué lástima. No vi así. Para nosotros parecía así un gran momento de celebración, el Sí, cambio. lo fue. Pero desde hoy en adelante el panorama no es de alegría. Yo siento decirlo, es así. Sí. Inês? Sim, me parece que o Inácio tem um tempo. Eu havia falado que ele estaria conosco entre 1h e 1h30 aproximadamente. Talvez a gente pudesse começar a pensar em encerrar. E por uma questão até mesmo de delicadeza, eu gostei de ouvir o vindo, que ele pudesse ir encerrando a sessão. Da minha parte, da nossa parte, Inácio, que te convidamos, é um eterno agradecimento. É sempre muito bom, é uma fortuna, como dizem os mexicanos, poder te ouvir. É algo que vocês necessitarem no Brasil, que a gente possa estar contribuindo, mesmo nesse momento tão difícil. Quero voltar ao assunto dos cadernos de Alice.
e aí já estar quase que convocando a Adriana, a Clarice, Levindo, Cristina, que trabalham com as infâncias, que a gente possa fazer nos ajuntarmos para ter esses cadernos conosco, para ter, sabe, novas vindas suas, dela. Enfim, cada vez que a gente fala desse trabalho, você falou muito bem, a gente mais reconhece a grandeza, seja da sua película, que fez o trabalho se eternizar no cinema, né? Seja da obra de Alice, que também se tornou eterna e frutífera, porque aprendemos com vocês aprendem conosco essa irmandade latino-americana. Né? Te agradeço muito, muito pela sua disponibilidade de estar conosco, e espero que a gente possa ter muitos momentos como esse. Passo a palavra, então, para Clarice, Levindo e Cristina, que foram os professores responsáveis por esse convite a mim, e estendido a você, a Verônica, enfim, por essa delicadeza deles conosco. Feliz escolha dos Teninhos para encerrar o projeto. Adriana, acho que a Adriana está querendo falar também. Seria ótimo. Querida, somente agradecer mais uma vez a Inácio sempre por sua sabedoria, sua humildade para falar, para contar suas histórias enormes em formato de pequeno presente. A Inês por sempre ter essas ideias fantásticas de propor estes encontros amorosos, intensos, cheios de sabedoria e de vida. E, enfim, dizer que continuo aqui super admirando o trabalho de Alicia, que se reinventa, mesmo sem ela continuar fazendo essa oficina, e agradecer, somente agradecer muito a todos e todas. Queria chamar a Cristina. Cris? Será que ela está aí, na sala? Dificuldade de pôr o microfone. Ela está acompanhando. Hoje eu fiquei mais quietinha, assistindo, né? e ouvindo, e me impressionou muito a questão do olhar sobre a criança no filme, né? Desde o início, desde a abertura, né? Como é que a criança ela já é colocada na posição, né, de quem não apenas assiste, mas quem participa do cinema. E da ideia que eu gosto muito de que a gente tem que dar o melhor para esses sujeitos, né, sem compreender que a pobreza significa uma pobreza cultural, muito antes pelo contrário, né, da importância da inclusão do que há de melhor, de ter acesso ao que há de melhor. Né. A gente tem uma frase do Oswald de Andrade, que ele falava que era dar o biscoito fino, né? A cultura ser o biscoito fino a ser distribuído para todos. Eu acho que isso está muito claro na perspectiva do filme. Eu não me arvoro a falar em espanhol. Obrigada, Cris. E obrigada, muito obrigada pela interlocução. Muito obrigada mesmo pela presença. Bom, Inácio, eu só queria, fazendo coro, né, a todas e todos que aqui estão, te agradecer muitíssimo, né, porque a gente se alimenta muito desses momentos, né, e eu acho que essa relação amorosa da Alice ali com as crianças, né, e a maneira como você também filma, né, são alimentos muito importantes nos dias de hoje, né? Então eu acho que a gente sai daqui muito feliz assim e querendo mais, né? Querendo continuar esse trabalho. Eu acho que toda vez que a gente está junto com as crianças ou toda vez que a gente está filmando, essa magia que você
traz no seu trabalho, e que a Alicia também traz no trabalho dela, é possível, né? É possível a gente reencontrar essa magia, né? Atualizar essa magia no nosso cotidiano. Então, é muito importante para a gente ter esse contato com você e com a Alicia, porque vocês parece que deixam isso muito claro para nós. É possível que essa magia ela faça parte da vida de todos e todas, né? Que estão junto com as crianças no dia a dia, nas escolas, nas instituições de educação não formal. Né? Então, eu te agradeço muito por essa luz, né, que você traz aí para nos acompanhar, tá? Bueno, muchas gracias a usted. Para mí, este tiempo vivido aquí con usted es una experiencia muy linda también. Verlo, sentirlo, es una linda experiencia. Y quedo muy agradecido de la invitación de Inés. Y también no puedo dejar de pensar ni de acordarme de la primera invitación de Adriana a Ouro Preto. Uhum. No me acuerdo ya cuándo fue eso, pero fue como el momento fundacional de esta relación que tenemos. No, fue antes del 2014, fue mucho antes. Pero tengo en la memoria ese encuentro fundacional que Esta fraca. Adriana nos invita a Ouro Preto y ahí creamos esta relación de la enseñanza que hemos tenido de ustedes y bueno, y esta relación con Alicia y todo lo que se ha desprendido de ahí. Eso ha sido muy lindo y verlo que está vivo y crece es muy lindo y que seguirá creciendo y habrán nuevos productos, nos seguiremos mostrando las películas de los niños, etc. Vamos abrir as câmeras, pessoal? Quem puder ligar as câmeras agora para a gente poder se ver. Bom, então acho que é isso, né? Levindo quer falar alguma coisa? Cris quer falar alguma coisa? Então, só mesmo agradecer e desejar que a gente esteja junto em breve. Com certeza. Saúde para todos e todas, se cuidem. Muita saudade, viu? De todos vocês. Muitas pessoas queridas aqui hoje. Saudade gigante. Beijo. Muito obrigada por essa experiência, gente. Né? Essa interlocução se repita em outras ocasiões. Muito obrigado, gente. Muchas gracias, Ignacio. Gracias. Un honor tenerlo. Que te vaya muy bien, Ignacio, toda la gente de Chile. Muy bien. Muchas gracias. Obrigada, Inácio. Obrigada, Inês. Gracias. Obrigada, Verônica. Muito obrigada. Prazer, gente. Tchau. Tchau. Muito obrigada, Tchau. gente, por tudo mesmo. Obrigado, turma. Uma delícia estar com vocês. Muito bom, gente. Também. E que essa experiência se repita. Precisamos, Cris. Precisamos, Levindo, precisamos. Nós fechamos bonito, Toda né, turma. gente? Como o diretor do filme e tudo mais. Se vocês ofertarem a disciplina de novo, dá até vontade de fazer mais uma vez, gente.